Atividade magnética como explicação para as variações de período em binárias compactas. Neste trabalho, buscamos determinar a quantidade de energia rotacional nas estrelas secundárias de binárias cataclísmicas em função de sua massa, e compará-la com a luminosidade nuclear correspondente. Tal objetivo é justificado pelo resultado que esperamos alcançar, isto é, demonstrar que a energia rotacional da binária é muito maior que a energia nuclear correspondente. O estudo se fundamenta na verificação observacional de variações cíclicas no período orbital dessas estrelas, que poderia, a princípio, ser explicado pela presença de um terceiro corpo orbitando a binária, ou assumindo que existe uma atividade magnética modulando a rotação da secundária. Nos últimos anos, a hipótese da atividade magnética tem sido abandonada, pois estudos sugeriram que a taxa de dissipação de energia necessária para sustentar a troca de momento angular no interior da secundária é maior do que a energia nuclear correspondente. Portanto, procuramos demonstrar que, embora a energia nuclear possa não ser suficiente, existe uma outra fonte energética a ser considerada, que é a energia rotacional. Ao longo de décadas de estudos, tem-se obtido modelos e dados experimentais referentes aos sistemas binários denominados variáveis cataclísmicas. Essas binárias consistem em uma estrela do tipo anã branca que recebe matéria ininterruptamente de sua companheira, uma anã vermelha. Os eventos violentos que caracterizam estes sistemas, bem como os fenômenos de aumento de brilho que ocorrem em escalas de tempo diferentes, são responsáveis pela denominação variáveis cataclísmicas. Para que a secundária transfira matéria para a primária, como ocorre nas variáveis cataclísmicas, é necessário que ela perca momento angular, visto que sua massa é menor que a da anã branca. Na figura é apresentada uma distribuição destes sistemas binários em função do período orbital. É possível perceber que o número de sistemas conhecidos cai drasticamente no intervalo entre 2 e 3 horas, bastando para isso converter o valor dos pontos correspondentes na abscissa, que estão mostrados em termos de log do período em dias. A explicação desta lacuna que ocorre no intervalo de períodos já mencionado, a que chamamos period gap, está relacionado aos mecanismos responsáveis pela perda de momento angular, que são o freamento magnético e a radiação gravitacional. Abaixo do gap, período orbital menor do que 2 horas, os sistemas apresentam taxas de transferência de matéria características de radiação gravitacional, aproximadamente 10 elevado a menos 10 massas solares por ano, ao invés das taxas maiores características do freamento magnético, entre 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 8 massas solares por ano, que são observadas acima do gap, período orbital maior do que 3 horas. O período orbital do sistema é dado pela lei de Kepler, na equação mostrada, em que A é a separação entre os centros de massa das componentes da binária, M1 é a massa da primária, M2 a massa da secundária e G é a constante gravitacional. Outros dois conceitos importantes, além do period gap, são o lóbulo de Roche e o ponto lagrangiano interno. Se uma das estrelas se expande suficientemente tal que parte de sua superfície atinge o ponto lagrangiano interno, abreviado por L1, ocorrerá transferência de massa entre as estrelas. A curva equipotencial que inclui o ponto L1 é chamada de lóbulo de Roche. Como se sabe, a transferência de matéria em variáveis cataclísmicas é mantida por meio de um mecanismo de redução do momento angular da secundária. A equação descreve a perda de momento angular por parte da binária, sendo que M1 representa a massa da primária e M2 a massa da secundária. R2 representa o raio do lóbulo de Roche da secundária. J, o momento angular, e os demais termos representam as taxas de variação de cada uma dessas grandezas. Na figura é mostrado um esquema ilustrativo da formação inicial de um anel e sua evolução até formar um disco, através do qual se dá a transferência de matéria no caso de VCs não magnéticas. Para as magnéticas, isto ocorre por meio de uma coluna de gás em acréscimo. Os métodos aplicados para a obtenção dos resultados que serão reportados foram, basicamente, o estudo e entendimento das equações que descrevem estes sistemas estelares, de maneira especial aquelas mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho, que são aquelas associadas ao cálculo das energias rotacional e nuclear da secundária e mesmo da própria binária.
O passo seguinte se resumiu a aplicar tais equações e, por meio de programas computacionais compilados na linguagem C, encontrar valores numéricos para essas energias, a partir dos quais foram produzidos os gráficos correspondentes em função da massa. Na figura são mostradas as curvas de crescimento da energia em função da massa da secundária e massas solares. Está sendo considerado o logaritmo da energia que é dada em ergs. Esta ilustração comparativa foi obtida com base nos resultados alcançados através dos métodos descritos anteriormente. A curva roxa representa a energia rotacional da binária, a curva verde, logo abaixo, a energia rotacional da secundária, a curva amarela, a energia necessária para sustentar o ciclo magnético. A curva alaranjada representa a energia nuclear liberada em 10 anos e a curva azul, a energia nuclear liberada em 1 ano. Concluímos a partir do gráfico apresentado que a hipótese da atividade magnética da secundária para a explicação das variações cíclicas de período orbital foi abandonada por motivos inconvenientes, visto que, apesar de ser perceptível que a energia nuclear seria capaz de sustentar apenas um ciclo de atividade magnética da secundária, existe outra fonte de energia suficiente para esta demanda que não foi considerada. A energia rotacional fornece, portanto, como vimos, combustível suficiente para subsidiar as variações cíclicas de período observadas nessas estrelas, de maneira que a atividade magnética se constitui na melhor explicação para o fenômeno que investigamos neste estudo. Obrigada pela atenção.